Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as deficiências físicas e as necessidades de cuidados especiais com a saúde, baseando no livro A Introdução à Educação Especial, Ensinar em Tempos de Inclusão, da autora Débora Smith. Então a gente vai trazer um pouquinho dos conceitos dessas deficiências, o que é uma deficiência física, né, em relação aos cuidados especiais com a saúde, né, quais as doenças, né, que cuidados tem que se ter, nós como professores, como devemos saber lidar e nos portar ao receber ou ao ter uma criança ou uma adolescente com uma deficiência física ou que precise de cuidados, né, especiais. A partir de agora, a gente vai trazer um pouco sobre o que é essa definição, né, de deficiência física, né, o que é uma deficiência física, como eu identifico. A gente vai trazer em slides seguintes como ela se denomina a partir de cada, vou utilizar o termo assim, cada recorte a partir do que há no corpo, quando faltam os membros, ou quando não tem locomoção desses membros. Então, para a autora, Deborah Schmidt, que ela vai trazer aqui um quadro bem americano, mas que é bem condizente com a nossa realidade, ele vai dizer que a pessoa com deficiência física, ela tem problemas com a estrutura ou com o funcionamento do seu corpo. Aqui no Brasil, foi sancionada em 6 de julho de 2015 a Lei Nacional de Pessoa com Deficiência Física, que é a Lei 13.146, né? E ela diz que a pessoa com deficiência física é uma pessoa que tem uma restrição física, mental ou sensorial de natureza que pode ser permanente ou transitória, que limita a capacidade dessa pessoa exercer uma ou mais atividades essenciais ao seu cotidiano, né? Então, essas pessoas, né, o estatuto vai dizer que elas precisam, então, de um acompanhamento que pode ser para habilitar essa pessoa na sociedade ou para reabilitar. Porque de muitas deficiências, em relação às deficiências físicas, elas podem ser adquiridas, a gente usa esse termo, né? Ou ela pode, a criança, ela pode nascer com ela, né? Vir do feto com a falta de algum membro, ou decorrendo do ambiente, um acidente, ela adquirir essa deficiência física. Aí ela vai trazer um pouco também a relação à expressão a outros danos com a saúde, né? Que ela vai trazer isso de um modo genérico, que são justamente as condições e as doenças que implicam de cuidados essenciais com a saúde para essas crianças. Então, essas doenças, elas podem não ter nenhuma relação, ou sim, né? Depende, cada ser humano é um universo. Esses cuidados com a saúde pode vir de uma pessoa que fisicamente é saudável, mas que pode trazer uma doença infecciosa, não é? Uma doença crônica. Então, isso aí vai depender do que cada indivíduo ou tem, né, ou já nasceu com esse problema, também assim como a deficiência, ou que adquiriu em um durante aspecto de tempo. Essas doenças, né, essas necessidades, essas doenças que se enquadram nessa questão de necessidades de cuidados especiais com a saúde, elas também podem ter um quadro transitório, né, elas podem durar um certo tempo e melhorar com o tratamento, ou elas podem ser permanentes. O ser humano, o indivíduo vai viver com ela a vida inteira. Então aqui a gente tem um quadro que vai clarear ainda mais, né, vai esclarecer ainda mais, né, essas condições, né, que resultam em uma doença física ou necessidades de cuidados especiais com a saúde. Né? Então a gente vai ver aí que os principais grupos de deficiência física que a gente vai ter aqui em relação às deficiências são os danos neuromotores e as condições ósseas e musculares. Que aí a gente vai ter nos danos motores a paralisia cerebral, a esclerose múltipla, distrofia celular, poliomielite, distúrbios convulsivos e distúrbio da medula espinhal. Em relação às condições ósseas e musculares, né, a gente vai ter a artrite juvenil, a deficiência dos membros e os distúrbios ósseos. Então, isso aqui seria o que se enquadraria no aspecto de deficiência física. Não é?
E para necessidades de cuidados especiais com a saúde, a gente vai ter as doenças crônicas e as doenças infecciosas. Então, as doenças crônicas, a gente vai ter aí a asma, a doença sanguínea, o câncer infantil, os defeitos cardíacos congênitos, né, a fibrose cística, a diabetes e a tuberculose. E as doenças infecciosas, a gente vai ter a hepatite B, o HIV, ou a AIDS, né, e as infecções congênitas. Né? Então, é um quadro que deixa bem claro o que seria uma deficiência física, está realmente atrelado ao físico, né? E essas necessidades de cuidados especiais que nem sempre tem uma deficiência física, não quer dizer que não aconteça, logicamente existe, mas que essas doenças crônicas e essas doenças infecciosas, o indivíduo pode ter um corpo, né, sem nenhuma deficiência, mas trazer uma doença que necessite de um cuidado especial, diferenciado, um acompanhamento constante. Então, eu coloquei uma citação que vai ser encontrada na página 264, que eu achei muito cabível para esse assunto, que ele diz assim: quando educadores e responsáveis encontram doenças e condições que pouco conhecem, devem se munir de todas as informações possíveis para oferecer uma educação apropriada. É aquela questão que a gente sempre se depara, acho que principalmente no âmbito da pedagogia. Nós ficamos muito angustiados porque vimos algumas doenças, alguns transtornos de forma um tanto quanto superficial, para que a gente saiba que aquilo existe, para que a gente tenha uma pequena noção do que é aquilo e como lidar com aquilo. Mas cabe a mim como profissional ir sempre além, né, daquilo que está me sendo ofertado. Se eu estou tendo a oportunidade de estar conhecendo um transtorno, se eu estou tendo a oportunidade de ter um aluno que ele vai ter uma dificuldade de aprendizagem, então cabe a mim como profissional ir além e nunca me conformar só com aquilo que está me sendo ofertado. Eu acho que, embora seja difícil, o que vai fazer dos profissionais na sua bagagem um diferencial muito grande. Então é muito importante que a gente se muna mesmo e vá atrás e saiba como tratar o nosso aluno. Até porque quando a gente vê aqui, a gente está falando de muitas pessoas, da deficiência da pessoa em si, não é? Do distúrbio da pessoa em si, das condições que ela tem restrita. Mas a gente sabe que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua própria subjetividade. Então, ela pode ter uma deficiência que eu entenda bem, que eu domine, que eu saiba, mas ali eu vou estar lutando com uma personalidade, vou estar lutando com sentimentos, com emoções, com frustrações. Então, é muito importante que eu conheça a deficiência, que eu conheça o meu aluno, que eu conheça o que ele acha, né? E que eu possa trabalhar em cima desse aluno para que ele realmente produza e eu consiga explorar dele, que ele se explore o máximo possível. A gente viu aí, né, os dois principais grupos de deficiências físicas infantis, que são os danos neuromotores e as condições musculares ósseas. Nós vimos algumas dessas doenças no slide anterior e eu vou trazer para vocês assim o conceito, né, o que são o que é essa deficiência neuromotor, o que é essa deficiência que traz a condição muscular óssea. Então, os danos neuromotores, eles vão ocorrer, né, devido a um prejuízo que vai acontecer no sistema nervoso central. O sistema nervoso central que ele vai trazer aqui em relação ao cérebro e à medula espinhal, e vai implicar num dano neurológico, né, que vai trazer para esse indivíduo uma dificuldade de locomoção, né? Ele vai ter um controle muscular de seus movimentos muito limitado. E os que possuem condições musculares ósseas, não é, eles têm dificuldade de controlar os seus movimentos. Mas a causa não vai vir de cunho neurológico, que aí já seria um dano neuromotor e não uma condição muscular ou óssea. Então, em relação para não ficar uma fala muito longa, eu vou fazer aqui, né, uma fala em relação
a polio, não é? Que é uma doença causada por uma infecção viral, não é? E quase que totalmente já é evitada em crianças imunizadas. A gente sabe que já existe a vacina, né? A vacina contra isso, mas a polio ela vai atacar a medula espinhal, né? E ela vai resultar em paralisias e deficiências motoras. Ela requer cuidados de saúde paralelos aos cuidados ministrados com o transtorno da medula espinhal, né? Então, tem que ter, ela geralmente ela pode vir associada a esse outro distúrbio, né? Porque o distúrbio da medula espinhal, ela vai sendo um defeito de nascimento no tubo neural, né? E muitas vezes podem ser também originários de acidentes, ou maus tratos, então vai causar algum dano nessa parte aí, né, neuromotor, e até mesmo, além do dano, a paralisia completa. E a esclerose múltipla, que é uma doença crônica, que normalmente ela vai ocorrer em adultos, né? Então a esclerose múltipla, ela vai ser causada pela coberta da mielina nas fibras do nervo do cérebro e na medula espinhal, e ela vai deteriorando, impedindo a transmissão de sinais elétricos ao cérebro, né, para outras partes do corpo. Então o corpo ele vai perdendo, você vai perdendo a habilidade de controlar aquela determinada parte do corpo. Assim como a distrofia, né, ela é uma doença incurável e ela é progressiva, então ela vai ter praticamente o mesmo efeito que a esclerose múltipla, né? Logo a logo vai se perder o controle dos músculos do indivíduo afetado, né? Então elas são um pouco similares. São as deficiências físicas do campo neuromotor, a gente vai ter aí as convulsões, né, que são descargas inesperadas e excessivas, espontâneas e anormais dos neurônios no cérebro. Então, isso pode vir acompanhado por mudanças no funcionamento motor e sensorial da pessoa. Então, ela não vai ter controle sobre os seus músculos, né? E em alguns casos, como consequência, a pessoa vai ter a perda da consciência. Então, sempre que a pessoa tiver um tipo de convulsão, né, um ataque epilético, é muito importante que se afaste ela dos lugares, para ela não se machucar, porque a pessoa fica mesmo se debatendo. Eu já presenciei um ataque epilético uma vez e a gente acha que sempre está preparado, mas não está. Então a gente tem que manter o controle o melhor possível para tentar ajudar aquela pessoa. Mas a pessoa realmente não tem controle sobre a sua musculatura e em alguns casos chega mesmo a perder a consciência e a se ferir gravemente. Então aqui, né, nas condições musculares e ósseas, nós vamos ter a artrite juvenil, que geralmente são dores causadas nas articulações, mas que a medicação para isso, a fisioterapia, que pode ajudar na recuperação do indivíduo que a tem, né? E aí a gente vai ter a deficiência dos membros. E quando a gente fala de deficiência, a primeira coisa que vem na nossa mente é a ausência de um dos membros, ou a pessoa ter os membros, mas eles não funcionarem, né? Então, dentro da deficiência física, aí da deficiência dos membros, a gente vai ter a quadriplegia, que vai ser a ausência de movimentos dos membros superiores e inferiores. A gente vai ter a eumiplegia, que é a ausência de um dos membros ou a falta de movimentação de um membro superior e inferior. A paraplegia, né, que é quando a pessoa não consegue locomover os dois membros inferiores, eles não possuem nenhum movimento. E a monoplegia é quando eu não consigo locomover um dos meus membros superiores, não é? Então, isso pode decorrer do nascimento ou pode decorrer de algum acidente, né, em relação ao ambiente. E a gente vai ter aí os distúrbios ósseos, que é aquela que a gente conhece como o nanismo,
não é? O nanismo vai ser ela é caracterizada pelo não crescimento dos ossos longos, ou seja, dos membros superiores e dos membros inferiores, né? Então aí a gente vai ter também a osteogênese imperfeita. Essa osteogênese imperfeita é o que a gente conhece como ossos de vidro, não é? É a doença do osso muito frágil. Então o osso ele tem uma condição na qual a calcificação normal desse osso ela não ocorre. Então o osso ele fica muito frágil, né? E acaba ocorrendo inúmeras fraturas, e isso pode ocorrer de casos leves a casos bem mais graves, não é? Então as intervenções para esse cuidado de saúde vai incluir aí a fisioterapia e também a medicação. E a gente vai ter a escoliose, não é? Que é uma curvatura da espinha que ocorre em crianças durante a puberdade, não é? E quando isso ocorre, né, quando grave, ela pode limitar a mobilidade do tronco, né? Os cuidados incluem a monitoração da curvatura e da espinha. E alguns jovens, né, quando começam a crescer demasiadamente, eles começam a ter, né, o crescimento excessivo desses ossos, e ela acaba adquirindo essa postura de uma curvatura. Então, se não tratar, né, vai ter acarretar graves problemas em relação à locomoção. E a gente vai ter aí, né, que o HIV, ela é uma infecção causada por um vírus, né, e ela pode ser resultado de transmissão em relação às crianças, ao feto, né, da mãe infectada. Então ela passa para o seu bebê. A gente vai encontrar aí também a STOS, não é? Que são siglas, que vai trazer aí, não é, um grupo congênito de infecções, né, que compreende aí a sífilis, da sífilis a toxoplasmose, entre outras, como a rubéola, o citomegalovírus, a herpes. Então essas iniciais são formadas por esse grupo de doenças, de infecções congênitas, né? E a gente vai ter também a hepatite B, que é uma doença viral, não é? É infecciosa e é causada por inflamação do fígado. Ela é caracterizada por icterícia e febre. Icterícia é aquela doença que deixa o aspecto da pele bem amarelado, tão amarelado que alguns chegam ao aspecto de ter o amarelo esverdeado, né? E essa hepatite B tem que ter muito cuidado com ela, porque ela pode se perpassar. As pessoas que têm hepatite B, né, elas possuem os seus próprios utensílios, e o tratamento é feito com medicação, né? Então essas aqui são algumas doenças que precisam de um cuidado especial com a saúde, né? E o que é que isso intervém na nossa vida como pedagogo? Muito importante que a gente saiba como essas doenças se manifestam, porque principalmente nessas que não estão visíveis, né, e que muitas vezes a gente, quando recebe o nosso aluno, não sabe que ele porta algum tipo de doença dessa, para que a gente saiba lidar, né? Então, quando um garoto entra em crise de falta de ar, né, eu posso supor que ele é asmático. Então, como é que eu devo lidar com esse indivíduo asmático, né? A criança que tem diabetes, não é, que não pode comer qualquer tipo de comida, principalmente na fase infantil, que eles adoram os doces, e que não podem. Então, como é que eu vou mostrar isso para ele, que ele não pode comer? Como é que eu vou mostrar para os coleguinhas que o que é essa diabetes? Por que é que essa criança não pode comer doce? Por que não pode ser oferecido doce para ele? Não é? Então, é todo um conhecimento necessário que a gente precisa ter. Mesmo que a gente pense que nunca vai lidar com isso, mas é importante ter o conhecimento. E aqui agora a gente vai trazer aí algumas doenças crônicas, né, e infecciosas.
que já entra no quadro de cuidados essenciais com a saúde, especiais com a saúde. A gente vai ter a asma, a fibrose cística, a diabetes, né? Os defeitos cardíacos congênitos, a tuberculose, o câncer infantil, os distúrbios sanguíneos. Né? Lembrando que algumas doenças dessas, assim, elas são de cunho hereditário. Né? Por exemplo, a minha família, ela tem uma grande propensão de todos nós adquirirmos problemas cardíacos depois de 40 anos. Então, a maioria dos familiares chegam realmente a falecer de problemas cardíacos ou ter esse cuidado constante em relação ao funcionamento do coração. Né? E também a diabetes, uma doença que precisa de controle, né, de medicamento. A gente vai ter aí o câncer infantil, que, como eu já mencionei anteriormente, algumas dessas doenças, elas podem já nascer com essa doença ou pode adquirir no decorrer do tempo, né? E as infecciosas, aí, a gente tem aí o HIV, né? E a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? Acho que é uma das doenças infecciosas mais conhecidas que a gente tem aqui nesse quadro. Esse capítulo ele vai abordar um pouco do transtorno também de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, que já foi trazido pelas meninas em distúrbios da aprendizagem, né? Então, a ideia que a lei educacional para indivíduos com deficiência, não é? Ela vai dizer que as crianças com TDAH, elas não são automaticamente protegidas por essa lei. Ela vai dizer que os alunos com TDAH que não se qualificam para a educação especial, em razão de sua condição, não são afetados seriamente no seu desempenho educacional, por ter acesso a adaptações exclusivas à sua necessidade de aprendizagem. Né? Então, alguns alunos com TDAH, eles vão se qualificar, sim, para esse serviço de educação especial, sob a categoria de outros danos à saúde, e não como deficiências físicas ou necessidades de cuidados especiais com a saúde. E em muitos casos, o TDAH ele vai coexistir com outra deficiência, né? Sendo indefinido e atendido nas categorias de educação especial, como o distúrbio de aprendizagem ou dos distúrbios emocionais ou comportamentais. Né? Então, isso aí é um pouco do que a autora traz sobre a TDAH em relação às doenças, aos cuidados, às necessidades de cuidados especiais com a saúde. Né, que vai, dentro do governo americano, vai se dar como outros danos à saúde, especificamente. Então é isso, né? Eu tentei ser bem objetiva, não deu para fazer toda a nomenclatura de todas as doenças, né? Quais elas são, como elas se identificam, como elas se manifestam em relação às deficiências, nem em todas as que precisam de necessidades de cuidados especiais com a saúde. A gente viu que, embora eles estejam assim, eles sejam distintos, né, em relação aos seus conceitos, eles podem estar muito interligados. É muito relativo isso. Muitas pessoas com deficiência, dependendo da sua deficiência, acabam também adquirindo uma necessidade de cuidado especial com a saúde, né, de acordo com a sua deficiência ou da forma como ela tenha sido causada. O importante é que nós, como profissionais, saibamos que essas deficiências, elas existem, elas são reais, elas estão nas salas de aula, né? Essas necessidades de cuidados especiais com a saúde, elas estão também muito presentes, e um bom profissional de qualidade é muito importante, porque quando uma criança ela entra numa determinada crise, principalmente em relação à asma, eu vi, né? Ela é um dos grandes motivos de evasão dessas crianças, porque os profissionais, na maioria dos casos, não sabem sequer prestar os primeiros socorros. Isso causa um grande pânico, não só em relação às crianças, mas também aos pais. Então, eu termino por aqui, agradecendo a todos e dizendo essa frase aí que está no último slide, que somos todos iguais na diferença. Obrigada.